Início ao nosso evento. Neste momento, convidamos para compor a mesa a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa, o excelentíssimo ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, senhor Carlos Marum, o grande benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Humberto Eustáquio César Mota, o benemérito e vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito, que será o mediador do nosso evento. Para fazer a abertura desta reunião, convidamos a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. Sim? Bom dia, ministro Carlos Marum. Dou-lhe boas-vindas em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Cumprimento o nosso presidente do Conselho Superior, Humberto Mota. Cumprimento o nosso mediador, vice-presidente José Antônio Nascimento Brito. Autoridades, vice-presidentes, diretores, secretários, convidados. Bom dia a todos. Hoje trouxemos para o debate um dos temas mais polêmicos que permeia a sociedade brasileira. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, não vem à nossa mente outra proposta de emenda à Carta Magna que tenha causado tantas decisões erráticas como destaque para o desencontro de opiniões do Executivo e do Legislativo. A tramitação exitosa da reforma da Previdência no Congresso é desafiante. Certamente, o aspecto mais negativo da reforma da Previdência até o momento são os sucessivos adiamentos da votação qualificada do Congresso, pois necessita-se de 2/3 dos parlamentares para aprovação. Nem mesmo a intensa movimentação dos principais líderes políticos foi suficiente para a colocação do projeto em pauta, com expectativa concreta de aprovação. Duas consequências relevantes nesse processo político volátil foram: a primeira refere-se à alteração sofrida no projeto original, com a retirada de critérios que resultariam em medidas mais eficazes, mas para a redução de déficit da Previdência. A segunda refere-se aos sucessivos adiamentos das datas anunciadas para votação. Gostaria de registrar que, desde o início dos debates sobre a proposta inicial da reforma da Previdência, a classe empresarial expressou seu apoio a esta inadiável iniciativa. Para não me alongar, ministro, refiro-me que os empresários representantes desta Casa continuarão apoiando as ações que a reforma seja aprovada, mesmo desfigurada em relação ao projeto original, pois entendemos que uma vitória parcial sempre é melhor do que uma derrota plena. Vamos ouvir com muita atenção as suas considerações, que certamente trarão uma visão mais concreta e atual sobre o processo político neste momento, como elemento fundamental a comunicação mais articulada do governo em relação aos próximos passos e seus respectivos prazos e datas. Obrigada. Meu bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente a senhora Ângela Costa, presidente desta tradicional, talvez a mais tradicional das entidades. Mais antiga, 1809. Foi o Dom João VI chegar e já fundou isso aí. Positivíssimo, né? Então, para mim é uma honra estar sendo recebido aqui com carinho e com atenção dos senhores.
Eu cumprimento também o senhor Humberto Mota, que esteve lá nos visitando, nos seus convites, que é presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio, o vice-presidente José Antônio do Nascimento Brito, que também esteve conosco lá em Brasília. Muito obrigado. Eu trago comigo o secretário nacional de Previdência, que é o Marcelo Caetano, que está aqui, inclusive, para, no caso de existência de alguma dúvida, responder, até porque ele conhece esse projeto muito melhor do que eu. Cumprimento o presidente do Aeroporto do Galeão, o senhor Luiz Rocha, e o presidente do Aeroporto de Guarulhos, o senhor Gustavo Figueiredo, presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, o senhor Jorge Jardim, todos os presentes, aqueles que comigo vieram de Brasília, vejo aqui o Cleco Terra Pinto, o Rodrigo, o Aldemir, e saúdo dessa forma, então, a todos os que me honram nesse momento com a sua atenção. Eu vou ver se não faço um discurso, vou fazer uma explanação, eu sou bom de discurso. Mas eu vou fazer Primeiro eu vou fazer uma afirmação. Pode até assustar alguém. Mas eu afirmo que o presidente Temer é o melhor presidente da história do país por hora de mandato. Por hora de mandato. O Juscelino, o Getúlio, o Henrique, grandes presidentes. Mas por hora de mandato, 1 ano e meio de mandato, um presidente que tenha feito tanto quanto o presidente Temer já fez, eu desafio. Eu conheço a história brasileira. Eu desafio, faço um desafio. Em função da sua ousadia, da sua coragem, da sua determinação, da não busca daquela popularidade imediata, cujo bafejo é bom, o bafejo da popularidade é bom para nós políticos, mas ele abre mão disso, em busca de um reconhecimento e da extrema noção da necessidade do cumprimento do seu dever. O presidente Temer chegou ao posto máximo de primeiro mandatário da nação, imbuído da necessidade do cumprimento do dever. E nesse momento, o cumprimento do dever nos leva, sim, a tomarmos algumas medidas impopulares, mas que nós temos a mais absoluta consciência de que são mais do que necessárias, imprescindíveis à manutenção da viabilidade da nossa pátria. Nós assumimos há 1 ano e meio a uma crise econômica inédita, a maior crise econômica da história do nosso país, maior até do que a crise de 29. Praticamente sumiram 10% da economia brasileira nesses 2 anos e meio. Uma recessão brutal, desemprego idem, inflação de 2 dígitos, juro 14%. E, além de tudo isso, a desesperança, que sinalizava um caminho sem retorno para o fundo do precipício. Naquele momento nós assumimos, muito em função disso, mas assumimos e nos dispusemos a tomar medidas, eu repito, até impopulares, mas necessárias para o desenvolvimento do país. Destaque: estabelecimento de um teto para o crescimento dos gastos públicos. Muita gente aqui já tinha visto muita coisa. Eu já tinha visto muita coisa na minha vida. Agora, 3 coisas eu não tinha visto ainda: lobisomem, disco voador e um presidente que botasse na Constituição brasileira uma limitação para o crescimento dos seus próprios gastos. Isso nunca tinha acontecido na história do país. Pela primeira vez na história da República, um presidente põe na Constituição, ele, um limite para o crescimento dos seus próprios gastos. E ali se demonstra que o Brasil, a partir da posse do presidente, seria outro.
vieram a terceirização, o novo marco para o pré-sal, e eu tenho para mim que nunca na história da República Brasileira se fez uma lei tão imbecil como era o marco do pré-sal. Obrigava a Petrobras a ser sócia de quem não queria ser sócia e impostos que não queria explorar, porque detentora de um conhecimento privilegiado sabia aonde havia mais chance de sucesso nessas perfurações. Eles fizeram uma lei em nome de um nacionalismo, tá, que obrigava a Petrobras a ser sócio de quem não queria ser sócio, mas tem que ser. Mas esse poço aqui não tem, não, mas tem que ser. Essa lei foi revogada. Ensino médio, a reforma do ensino médio, muita gente, importantíssima. Importantíssima a reforma do ensino médio. Nós hoje temos dificuldade de encontrar, os senhores que são empresários são melhor que eu, dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para o desempenho de funções que muitas vezes levam uma remuneração maior até do que aqueles que buscam o diploma no curso superior. A reforma vem nesse sentido. A mudança da filosofia do nosso ensino. Avançava no Brasil uma valorização da tal da ideologia de gênero. Eu não tenho nada contra. O cidadão aprendia mais ideologia de gênero na escola do que história, matemática, português, geografia, história. Era a tal da ideologia de gênero. Nasceu, quer dizer, ninguém nasceu homem ou mulher, que tem que decidir lá pelos 18 anos de idade. Até lá, pode homem brincar de boneca, pode. Não é pode. Pode. Deve. A escola tem que insistir para que homem brinque de boneca, mulher brinque de tiro-alvo, para ver o que gosta mais, se gosta de ser homem ou gosta de ser mulher. Isso era uma filosofia que avançava. Nós bloqueamos isso. Por preconceito, não. Porque entendemos que não é por aí, que se sentiu. Graças a Deus que eu nunca entrei na minha escola e me vejo uma professora querendo fazer meu filho brincar de boneca. Acho que até hoje nós estamos brincando. Mas veja bem a situação. Então, isso é uma nova filosofia que se estabeleceu e que tem aonde se destaca também a reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Então, neste ano e meio, nós mudamos leis e mudamos também uma filosofia de rumo que nós entendemos que a nação deve. E os resultados vieram. Juro, a inflação caiu, temos uma inflação hoje historicamente baixa, o juro caiu, a combinação desses dois fatores altamente promissores fez com que o crescimento voltasse, o crescimento econômico, acabou a recessão, consumo subiu, tivemos o melhor Natal, senhora Ângela, nos últimos tempos, os senhores devem ter também sentido isso aqui. Se não foi uma maravilha, a melhor maravilha, a sétima maravilha do mundo, foi melhor do que os anos anteriores, certamente. Me chamou a atenção alguns setores. Eu veraneio numa praia lá no litoral do Rio Grande do Sul. Que gaúcho é assim. Para se exibir, ele vai lá para aquela praia que é gelada, é fria, é perigosa, né? Não é que nem vocês que gostam da praia calma, que nós temos que ir para lá. Então eu saio aqui de Mato Grosso do Sul, passo por todas as praias boas e vou lá no Rio Grande do Sul. Então estou eu lá debaixo da minha barraca, eu e minha esposa, passa um cara, olha para mim, dá 2 passos para frente, olha de novo, digo, pronto, vou me incomodar. Volto, senhor o ministro Marum, digo, sou. Sou por quê? Vocês têm que fazer o Temer ter mais 2 anos de mandato, vocês têm que prorrogar o mandato do outro. Digo, opa, vem cá, vamos conversar. Gostei da prosa. Vamos tomar um chimarrão, lá a gente toma chimarrão e faz churrasco na praia. Vamos tomar um chimarrão. Qual é o seu negócio? Transportadora. Que? Transportadora, há 8 meses atrás, 7 meses atrás, estava quebrada.
iam lá para Brasília e não voltavam, ficavam lá, não tinham vontade de voltar para o seu lugar de origem, essa é a verdade. Buscando isso, buscando aquilo. Transportadora, o teu setor também está muito bem. Chego em São Paulo, na Fiergs, conversando com o pessoal da fabricação de veículos, falando, tinham tido um mês excelente em dezembro, aí me destaco, e principalmente na área de caminhões. Caminhões. Isso é um grande sinal, é um sinal da circulação, da riqueza, das mercadorias. Então, nós temos sim motivos, chegamos ao final de 2017 com motivos para comemorar. E principalmente, que é o fundamental, uma recuperação consistente na confiança e no otimismo do empresariado. Uma coisa que eu vejo semelhante ao empresário político é que ele tem que ser otimista. É da natureza do empresário ser otimista. Ele acredita nos seus investimentos, como nós, entramos numa eleição, acreditamos que aquilo vai dar certo. É um otimismo. E esse otimismo, todas as nossas pesquisas demonstram que desde que nós assumimos, mesmo nos momentos de maior crise, como foi aquela conspiração asquerosa que tentou derrubar o presidente da República e que nos atrapalhou durante aí 6, 7 meses, o otimismo esteve presente. Então as notícias são boas e acredito que os senhores, na maioria dos seus negócios, é possível que ainda existam setores onde a recuperação não tenha nem começado a chegar, é possível, mas no geral e na maioria dos setores da economia brasileira, esta recuperação já chegou, já se iniciou. Então, o resultado é que nós podemos hoje frequentar ambientes empresariais como esse, dizendo que temos sim boas notícias. Todavia, temos uma notícia péssima. Temos uma notícia péssima. Colocando o contexto, esse projeto de Brasil diferente, de uma economia diferente, onde o crescimento seria sustentável e não fruto de um populismo, até porque o Estado não tem mais esse dinheiro para colocar, ele tem 2 pilares básicos, como se fossem as 2 pernas de um corpo ereto, que são o limite para o crescimento dos gastos públicos, teto de gastos, e a reforma da Previdência. Tudo o restante é importante. A reforma da Previdência trabalhista destaca o extremamente importante. E até me chamou a atenção, eu estava na Federação da Indústria de Santa Catarina, uma reunião semelhante a essa, quando eu falei reforma trabalhista, nem nós teríamos coragem de fazer uma reforma tão ousada quanto vocês fizeram, disse um empresário que estava presente na reunião. Mas até a reforma trabalhista é importante, mas é parte disso. As pernas, os pilares básicos são o teto para o aumento de gastos e a reforma da Previdência. E não sobrevive sem o outro. Não sobrevive sem o outro. Não há como você ter um teto estabelecido se a Previdência continua gerando déficits crescentes. A PEC, já não mais PEC, a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos, de crescimento dos gastos públicos, praticamente congela os gastos públicos por 20 anos, com uma reavaliação aos 10 anos. Em termos reais, ela congela. Ela só corrige o valor da inflação. Então, nós temos os gastos públicos, a evolução dos gastos públicos congelada. A Previdência vem e cresce de forma real, assustadoramente. Ao ponto de, de 2016 para 2017, esse crescimento real superar os 15%. Então, nós estamos praticamente com isso aqui. O déficit previdenciário subindo assim,
e os gastos públicos congelados. A cada saúde do ex-deputado, sempre deputado Elísio Curvo, satisfação. A cada ano que passa, esse déficit previdenciário amassa mais a parcela disponível do nosso orçamento, fazendo com que em poucos anos nós tenhamos praticamente todo o orçamento destinado ao pagamento de salários e do déficit da Previdência. Esta é a realidade. Então, o país é completamente inviável se nós não reformarmos, se nós não modernizarmos, se nós não adequarmos a Previdência brasileira à realidade do Brasil de hoje. Todos sabem que nós vivemos mais, felizmente. Felizmente, nós viveremos mais, salvo uma tragédia. Um homem com 60 anos, há um tempo atrás, era um velho. Hoje é um guri. Até porque eu estou chegando aos 60, então estou fazendo uma homenagem a mim mesmo. A gente passa na rua caminhando, passa um homem de 80 anos correndo pela gente. É a realidade. Vivemos mais. Ora, é óbvio, é o óbvio ululante que se nós vivemos mais, nós temos que trabalhar um pouco mais. É óbvio a necessidade da reforma. E essa adequação tem que acontecer. A família brasileira é outra. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver. Quantas pessoas aqui têm mais filhos do que irmãos? Levante o braço. 1, 2, 3. É isso. Num ambiente de 100 pessoas, é de 3 a 5% no máximo. Normalmente é 1%. Ou seja, hoje nós nascemos menos. Nós vivemos mais e nascemos menos. É um outro perfil. Hoje a família brasileira, essa pergunta eu faço porque eu tenho certeza que dá isso. Pouquíssimas pessoas têm mais filhos do que irmãos. E demonstra uma mudança no perfil da família brasileira, onde teremos cada vez menos jovens trabalhando para pagarem a aposentadoria daqueles que já atingiram a idade e o tempo de contribuição suficiente para tal. Eu até faço uma pergunta para as mulheres. Que, do meu modo de ver, a reforma tinha que ter a mesma idade para o homem e para a mulher de idade mínima. Mas a mulherada lá no Congresso fez, tal, conseguiram até convencer o Marcelo Caetano de que isso era viável e nós acabamos estabelecendo 62 e 65. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, meio-dia. Alguém aqui já viu uma excursão de viúvo? Alguém aqui já viu uma excursão de viúvo? Eu nunca vi excursão de viúvo. A gente vê excursão de viúva e vê 2 coroas lá, parceiro. Não é assim a excursão de... São os reis da festa, dançam, pulam, estão lá de bermudão, camisa. É esse o perfil, a mulher. Tu já viu excursão de viúva? Vocês casam logo depois que a gente morre. Entendeu? Então é isso, é verdade. Como é que é essa? Eu não entendi. Como é que é? Vocês casam logo depois que a gente morre, vocês casam rápido. Essa mulherada se cuida muito mais que nós e vive muito mais. Essa é a realidade. Mesmo tendo em alguns casos, principalmente as mais humildes, uma carga de trabalho dobrada, é verdade. Principalmente as mais humildes. Aquelas que efetivamente não têm recurso para contratar uma empregada doméstica, para contratar, ela realmente trabalha e depois chega em casa e tem que fazer jornada dupla. As mais humildes, porque as mais aquinadas têm condição de contratarem esse tipo de serviço. Mas acabou passando, não vou discutir porque tem um lobby das mulheres lá no Congresso que, não, mulher 65, homem 65, mulher 62. Mas eu ainda quero ver na minha vida uma excursão de viúva. Não vê. É aquela. Não, e ficam fazendo aí das viúvas, né? Aquele danço e pulo, e tem 2 velhos no meio que são os mais parceiros da excursão.
que são os mais faceiros da excursão. Aí tudo bem, isso é passado, é 62, 65. Então nós precisamos, é óbvio que nós precisamos reformar a Previdência. O ano passado o déficit foi de 268 bilhões de reais. A Previdência. Isso é quase o valor da Petrobras. Qual é país do mundo que pode se dar o luxo de gastar uma Petrobras por ano em cobrindo o déficit? Estou falando de déficit, não é despesa da Previdência. Estou falando do déficit. Esse país é completamente inviável, economicamente, se nós não mudarmos. E, além disso, existe a injustiça. A injustiça que faz com que 65% dos brasileiros se aposentem perto de 65 anos, recebendo um salário mínimo, enquanto, e a prova vem na média, a média é 57, 58, senhores, 65% dos brasileiros se aposentam com um salário mínimo lá perto dos 65 ou com 65. Se a média é 57, tem muita gente boa se aposentando com 50. Tá? Aí você vai nessa turma, são os maiores salários. Isso faz com que a Previdência brasileira seja o maior sistema de distribuição de renda ao contrário do mundo. É o Robin Hood às avessas. Tira do mais humilde e passa para o mais acumulado. Então ela é insustentável para a economia brasileira e ela é extremamente injusta e por isso ela precisa ser modificada e isto é inadiável. E essa é uma realidade que todos aqueles que possuem alguma lucidez com a qual eu nunca vi um economista com alguma razoabilidade defender que a reforma da Previdência não precisa ser feita. Rapaz, eu fui o presidente da comissão da reforma da Previdência. Abri espaço. Todo mundo, esse Marão é chapa branca, vai lá só carimbar o projeto. Não, vamos fazer aqui um debate. Fizemos um debate. Dei a condição da oposição colocar sempre seus convidados em cada audiência pública. Fizemos um dia, aí vinha Anfip, vinha sindicato disso. Um dia não, vamos fazer uma de economista. Fazer uma de economista. Bom, foi já um drama para eles acharem economista para ir lá defender. Aí vai um até renomado, professor Dominicano, falou. Eu ouvindo ele, professor, eu quero lhe fazer só uma pergunta. Então o senhor acha que não precisa a reforma da Previdência? Não, eu não falei isso. Também que alguém o senhor veio falar aqui, nós estamos decidindo isso. Não falei que não é necessário, eu falei. Então quer dizer, uma unanimidade para quem tem um pouco de conhecimento e busca uma análise racional do problema, que a reforma da Previdência ela é absolutamente necessária. Qual é a notícia ruim? É que nós ainda não temos os votos necessários e suficientes para essa aprovação. Esta é a notícia ruim e esta é a realidade. E o que nós estamos fazendo? Estamos com uma estratégia até o fim do recesso de discussão com a sociedade, aonde eu sou convidado, sabe por que só vai empresário? Porque eu sou convidado. Não vou eu lá bater na porta da CUT e vir aqui. Primeiro, se eu apareço lá, eu acho que é difícil eu sair lá de dentro. Mas vim aqui discutir previsão. Onde sou convidado. Fui já à igreja evangélica, fui. E discutindo com os setores lúcidos da sociedade, quase que nem tanto um convencimento. Porque nos setores mais lúcidos esse convencimento já é real. Mas pleiteando um apoio real e